Muito bem, gente, boa noite. Eu sou professor de terceiro ano, quarta série do Estado de São Paulo, sobre o governo do PSDB, e vim denunciar a vocês doutrinação ideológica nas escolas, através desse livro aqui, ó. Né? Ele é o Ler e Escrever, que é o Planejamento e as Orientações Didáticas. Tem outros livros que fazem doutrinação ideológica, mas no caso esse aqui a gente é obrigado a dar, a gente é fiscalizado para dar esse livro. E a gente é penalizado se não der esse livro, certo? Eu vou ler um texto aqui, no qual fica claro como é que eles doutrinam as crianças. Eles obrigam a gente a dar o livro e obrigam a gente a dar os textos que são textos doutrinadores para o comunismo, tá? Vocês podem se perguntar por que o Estado de São Paulo, o PSDB, faria uma coisa dessa. E faria uma coisa dessa porque eles são comunistas, eles são socialistas, correto? Recentemente vocês viram o Aécio, Serra, FHC e todo esse pessoal da esquerda, inclusive Lula visitando Fidel Castro, dizendo que o Fidel Castro era um irmão mais velho para ele, a Dilma lá, dizendo as besteiras que Cuba era uma democracia, assim por diante. Então, esse povo, eles doutrinam crianças na escola, eles fazem as crianças se tornarem comunistas. Logo no início, quando a criança entra na primeira série e aprende a ler e escrever, que não aprende a ler e escrever, lógico, eles utilizam uma comunista para a teoria dela, chamada Emília Ferreiro. Essa Emília Ferreiro era comunista argentina, que foi expulsa do país por ser comunista na ditadura militar da Argentina. E nós também utilizamos, o Brasil, um homem chamado Paulo Freire, brasileiro, que também fugiu da ditadura militar porque era outro comunista também. E essas duas pessoas estão destruindo a nossa educação, porque comunista, a educação para eles é educação que doutrina. Não ensina português, matemática, história, geografia, ciências e bota a pessoa para cima, não. Eles ensinam doutrinação comunista. A doutrinação comunista é que o Estado tem que tomar conta de tudo, que o capitalismo é cruel, que o capitalismo é ruim, que tem que pagar o máximo possível de imposto, e que não tem intenção de formar cidadãos cada dia melhores, não. Eles têm a intenção de formar cidadãos tudo iguais e para baixo, né? Então vamos ver aqui o texto. O herói do arco e flecha. Já o herói Robin Hood nunca existiu de fato. Ele apareceu numa lenda inglesa sobre um arqueiro que roubava dos ricos para dar aos pobres. Ele tinha alguns amigos de aventuras: o grandalhão João Pequeno, Will, Scarlett e o Frei Duque. Mas o esconderijo deles é um lugar de verdade, a floresta de Sherwood, que fica perto das cidades de Nottingham e Worksop. Talvez a lenda tenha surgido por meio da vida do conde Huntington, inglês do século XII. Naquela época, as terras pertenciam aos chamados senhores feudais, muito ricos e que exploravam os mais pobres. Nada como uma boa lenda e um herói para mostrar os gestos maldosos dos proprietários de terra. Então tá aí. Essa história é uma doutrinação comunista, uma doutrinação velada. Eles não dizem claramente assim que tem que roubar dos ricos para dar aos pobres, que tem que pegar e invadir as terras dos ricos e como todas as revoluções comunistas, matar o proprietário e se apossar da terra,
né? Que na verdade quem se apossou da terra foi o Estado e não as pessoas, né? E não é só essa história aqui, eu estou falando uma história, mas tem centenas de histórias aqui que é doutrinação ideológica. Isso com uma criança de 9 anos. Isso é um crime, tá certo? A gente, como professor, não tem o direito de pegar e ficar aí doutrinando ideologicamente criança. Nós temos o dever de ensinar a ler e escrever. E as contas matemáticas, ciência, geografia, história. Nosso dever é esse. Só que o governo não quer mais que a gente faça isso. O governo quer que a gente doutrine as crianças do comunismo. Certo? E você vai ver as crianças saindo da escola pública do Estado de São Paulo dessa maneira. Eu acredito que no Brasil inteiro. Bons comunistas, mas que não sabem nada. Né? Antigamente, na época da ditadura militar, nós tínhamos um ensino, no qual as pessoas aprendiam realmente. Pessoas mais velhas como eu foram ensinadas naquela escola e aprendemos bastante coisa. Antes ainda, nós tínhamos uma educação melhor ainda, que era a educação clássica, que era a criança começava a estudar o trivium. O trivium era composto pela lógica, retórica e gramática. E as crianças que saíam dessa maneira de ser ensinado, elas dificilmente eram enganadas, porque elas aprendiam a ler e a escrever. Então, hoje em dia o que está acontecendo? Está acontecendo um verdadeiro crime contra a nação brasileira. E esses comunistas que estão aí faz 30 anos, PSDB, PT e todos os outros, estão acabando com a nação, estão acabando com a cultura brasileira. O brasileiro é uma pessoa extremamente culta. Tá? Não se engane com essa história que o brasileiro tem cultura. O brasileiro tem cultura sim. Uns 10 anos antes dos militares, nós tivemos um candidato a prêmio Nobel. Nós éramos uma das economias mais fortes do mundo na época do Império. E tínhamos a educação melhor do mundo também. Era para poucos. Mas nós víamos, os que vieram de Portugal tinham uma educação da melhor do mundo. E temos uma identidade cultural. Agora a esquerda recontou a história. E agora a nossa história já deixou de existir por conta disso. E vai piorar mais ainda. Eu acredito que devemos fazer a nossa parte. E a minha parte eu estou fazendo. Estou denunciando doutrinação ideológica nas escolas do Estado de São Paulo, através desse livro aqui, no qual a gente é obrigado a dar isso para as crianças, senão a gente é penalizado. E também, estive conversando com uma mãe, e ela falou assim, por que a escola particular funciona? A escola particular funciona porque na escola particular, se o aluno não quer estudar, ele é expulso. Vai pegar e fazer bagunça, e perturbar, e atrapalhar quem está querendo estudar, lá na escola pública. Agora, na escola pública já é diferente. O aluno pode perturbar, pode atrapalhar, e chama a mãe, chama o pai, continua atrapalhando, continua perturbando, e continua atrapalhando. E o professor sem autoridade nenhuma. Que é essa a ideologia do Paulo Freire. Paulo Freire dizia que o professor tem que ser o mediador e quem tem que aprender com o aluno. Ou seja, e que também ele falava também que a autoridade do professor não era para ter autoridade, certo? A autoridade é coisa de militar. O professor tem que ser um aluno junto com os outros alunos. Ou seja, resumindo a ópera, a esquerda, através do ECA e o Estatuto da Criança e do Adolescente e tudo que fizeram, acabou com o país, acabou com a educação.
Eu espero que algum dia isso melhore. Bom, espero que vocês deem joinha, divulguem o vídeo, que essa é uma denúncia contra a doutrinação ideológica nas escolas do Estado de São Paulo. Muito obrigado.